Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o perdão. Uma das primeiras coisas que nos motiva a perdoar é o fato de que Deus nos diz para fazer isso, ainda que não venhamos entender o motivo. Quando vivemos dentro da vontade de Deus, a nossa vida é sempre muito melhor do que seria se seguíssemos a nossa própria vontade. A obediência a Deus é a melhor coisa a se buscar, porque ela sempre acrescenta paz, alegria e poder à nossa vida. Se não obedecermos a Deus, ficaremos com a consciência pesada, o que sempre nos enfraquece, e perdemos a nossa paz e a nossa alegria. E eu pergunto, você está furioso ou você está furiosa com alguém neste momento? Neste caso, por que você simplesmente não obedece a Deus e perdoa essa pessoa para poder prosseguir com a sua vida cheia de paz, alegria e poder? Satanás usa a falta de perdão contra as pessoas mais do que qualquer outra coisa. Ele a usa para separar e dividir, para enfraquecer e destruir, e para impedir a nossa comunhão com Deus. E esses são apenas alguns dos efeitos devastadores de quando nos recusamos a perdoar. A obediência é o tema principal da palavra de Deus, e precisamos deixar que ela seja o principal em nossa vida. Nossa obediência deve começar nos nossos pensamentos, porque esses pensamentos se tornarão nossos atos. Embora os irmãos de José, por exemplo, o odiassem e o tivessem tratado de forma cruel, por exemplo, ele foi obediente a Deus, no que se refere ao perdão. Ele sabia que a vingança não era dele, mas de Deus. Ele confiou em Deus para fazer com que as coisas que ocorreram naquela situação ruim cooperassem para o bem, e foi exatamente isso o que aconteceu. Embora José tivesse vivido muitas circunstâncias infelizes e injustas, ele era alvo das bênçãos de Deus. O favor de Deus repousava sobre ele, assim como repousa sobre qualquer um de nós que faz da obediência a Deus algo importante na vida. Mesmo após ter vivido muitos anos como escravo e passar 13 anos na prisão por algo que não havia cometido, ele ainda se recusava a ter uma atitude amarga. Finalmente, Deus o colocou em uma posição de autoridade e poder. E durante o tempo da fome, quando seus irmãos o procuraram em busca de ajuda, ele lhes disse: Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Gênesis 50, 21. Se pararmos para refletir a respeito, ficaremos impressionados com a atitude de José. Podemos ter a aspiração de nos comportar da mesma forma quando chegarmos à conclusão de que as pessoas são más e a vida é injusta. Por que deveríamos perdoar e ser bons com as pessoas quando elas nos tratam mal? Porque Deus disse para fazermos isso. Não precisamos de nenhum motivo além desse. Os irmãos de José conviveram com medo e a agonia durante as suas vidas, ao passo que José tinha paz, alegria e poder. Então eu lhe pergunto: quem foi a vítima e quem foi o vencedor? A princípio, poderia parecer que José era a vítima, afinal, seus irmãos o venderam a mercadores e escravos. Mas, na verdade, ele alcançou uma tremenda vitória quando foi capaz de passar por aquela situação terrível e sair dela um homem melhor do que era antes. Seus irmãos acabaram sendo as vítimas do próprio ódio e inveja. Quando José tomou a decisão de perdoar, ele fez um favor a si mesmo que o beneficiou o resto da vida. Nós sabemos também que o apóstolo Paulo passou por várias provações, enquanto tentava ajudar as pessoas pregando o evangelho a elas. Ele esteve na prisão, depois foi julgado por crimes que não havia cometido. A Bíblia diz que no seu primeiro julgamento todos o abandonaram. Ninguém ficou ao lado dele e ele deve ter se sentido terrivelmente solitário, o que poderia ter facilmente gerado amargura em seu coração. Afinal, ele estava sendo julgado por tentar ajudar exatamente as pessoas que o tinham abandonado.
2 Timóteo 4, versículos 16 e 17. Mas Deus ficou ao lado de Paulo e o fortaleceu. Mas isso não teria acontecido se Paulo se recusasse a perdoar e tivesse se tornado amargo. Um espírito que se recusa a perdoar nos separa de Deus. É claro que Deus nunca nos abandona, mas a luz não pode ter comunhão com as trevas. Portanto, bloqueamos ou impedimos o prazer de termos a sua presença em nossa vida, quando nos recusamos a perdoar. Entretanto, Paulo experimentou verdadeiramente a presença de Deus em sua vida, porque foi obediente. Paulo também afirmou que foi liberto da boca do leão, ou seja, de Satanás, operando por meio de pessoas más que o acusaram e procuravam lhe fazer mal. Obedecer prontamente, perdoando qualquer pessoa contra quem tenhamos alguma contenda, nos dará poder e autoridade sobre Satanás. Paulo disse às pessoas em um dos seus ensinamentos para perdoarem a fim de impedirem que Satanás tivesse qualquer vantagem sobre elas. 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. E eu pergunto, será que Satanás tem alguma vantagem sobre você ou sobre alguém que você conhece devido à falta de perdão? Nesse caso, é possível corrigir isso de uma forma imediata, simples, contra qualquer pessoa que você tenha alguma questão. É hora de perguntar: você está guardando rancor ou o rancor está dominando você? Os 12 discípulos que viajavam juntos tinham de perdoar uns aos outros frequentemente, tanto por ofensas reais ou imaginárias. Quando passamos muito tempo com as mesmas pessoas, elas podem nos deixar irritados e imaginamos que elas estão deliberadamente tentando nos irritar. Na verdade, elas estão apenas sendo elas mesmas. O problema é que nós simplesmente já esgotamos a nossa paciência com elas. Imagino o quanto deve ter sido difícil para os 12 discípulos que durante 3 anos passaram a maior parte do tempo juntos. Eles tinham personalidades diferentes e tiveram de aprender a conviver, assim como nós também precisamos aprender a nos relacionarmos com as pessoas. Pedro chegou até mesmo a perguntar para Jesus quantas vezes que ele tinha que perdoar a mesma pessoa pelo mesmo motivo. E nós sabemos que Jesus falou 7 vezes 70. Aqueles 12 homens não eram diferentes de nós. Eles eram seres humanos comuns, aprendendo a obedecer a Deus, e tinham os mesmos pensamentos e sentimentos que temos quando o assunto é fazer a vontade de Deus. Eles experimentaram rebelião, teimosia e a mesma resistência carnal que qualquer outra pessoa tem e precisavam trabalhar juntamente com Jesus para vencê-las. Não se desespere se você tem alguma dificuldade na área do perdão. Deixamos de ser capazes de amar as pessoas quando somos tomados pela ira e nos recusamos a perdoar. Pode até ser algo difícil de aceitar, mas assim como sua raiz, a falta de perdão é egoísta, porque tudo se resume à maneira como nos sentimos e ao que foi feito a nós. Quando Deus nos diz para perdoarmos os nossos inimigos prontamente e demonstrar misericórdia a eles, parece ser a coisa mais injusta do mundo. Mas, na verdade, ele sabe que é a única maneira de superarmos a dor e desfrutarmos a boa vida que está aguardando para nós. A Bíblia nos ensina a nos revestirmos do amor. Colossenses 3,14. Ela, na verdade, diz: acima de tudo com que vocês se vestirem, revistam-se do amor. Essa frase significa simplesmente que isso é algo para o qual nos preparamos e que fazemos deliberadamente. Assim, planeje perdoar diariamente qualquer pessoa que possa te magoar. Não espere algo acontecer para depois ficar lutando contra os seus sentimentos, mas disponha sua mente e mantenha-a predisposta a viver uma vida de amor. A nossa fé não funcionará se em nosso coração nos recusarmos a perdoar. A fé funciona e começa a agir por causa do amor. A fé
não tem energia fluindo através dela. Ela não tem poder para agir quando falta o amor. Devemos aprender que quando as pessoas fazem o mal, na verdade, ferem mais a si mesmas do que a nós. Que essa verdade encha o nosso coração de bondade e paciência para com os outros. O preço que pagamos para nos mantermos atrelados aos nossos sentimentos de amargura definitivamente não vale a pena. A falta de perdão tem de fato efeitos devastadores. Portanto, faça um favor a si mesmo. Perdoe. O primeiro passo para perdoar os nossos inimigos deve ser desejar isso ardentemente. O desejo nos motiva a passar por qualquer coisa que seja necessária para atingirmos um objetivo. Depois de ter o desejo de perdoar, você precisa decidir-se a fazê-lo. A decisão não pode ser fundamentada nas emoções, mas deve ser o que se costuma chamar de decisão consciente. Esse tipo de decisão não muda quando os sentimentos mudam. Ela é uma decisão firme que torna você alguém determinado a fazer do perdão um estilo de vida. Não significa que você nunca terá dificuldades para perdoar as pessoas. Deus nos instrui em Sua palavra sobre a maneira como devemos viver, mas Ele, na verdade, nunca nos obrigará a fazer o que Ele diz. Ele deixa a escolha para cada um de nós. Mas todas as vezes que obedecemos a Deus, estamos fazendo um favor a nós mesmos, porque tudo o que Ele diz para fazer é em nosso benefício. O próximo passo no processo para perdoar outras pessoas é depender do Espírito Santo para ajudá-lo a fazer aquilo que você se propôs ao tomar uma decisão consciente. Mesmo que estejamos nos esforçando muito para fazer a vontade de Deus, ainda precisamos depender dele para sermos bem-sucedidos. A Bíblia diz em Zacarias 4:6 que vencemos as nossas batalhas não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pelo Espírito de Deus. Deus nos dá graça, que é o seu poder para fazer o que precisa ser feito. Em seguida, Deus nos diz para não apenas orarmos pelos nossos inimigos, mas para abençoá-los e não amaldiçoá-los. Não devemos pagar mal por mal, insulto por insulto. 1 Pedro 3:9. Em vez disso, devemos orar pelo bem-estar deles, por sua felicidade e proteção, e verdadeiramente nos compadecer deles e amá-los. Ninguém pode nos fazer mal verdadeiramente se obedecermos a Deus e colocarmos a nossa confiança nele. Eles até podem ferir os nossos sentimentos, mas Deus está sempre pronto a nos curar. O último passo no processo do perdão é entender como as suas emoções reagem a essa coisa toda de perdoar os outros. Resumindo, elas ficam fora de controle. As emoções têm vontade própria e, se não forem controladas, elas controlarão a si mesmas. Mas se formos controlados pelas nossas emoções, sabe o que acontece? Satanás terá controle sobre nós. Por isso, tome essa decisão agora, hoje mesmo. Assuma o compromisso de perdoar aqueles que te ofenderam, para que você possa receber do Senhor toda a sorte de bênçãos às regiões celestiais, em nome de Jesus. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nesse momento, nós, em primeiro lugar, te agradecemos, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Colocamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nosso ministério, tudo que nos pertence. Damos glórias ao teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a vitória e toda a majestade. E nesse momento colocamos diante do Senhor, como um dia Davi fez, os nossos inimigos, aqueles que planejam o nosso mal, aqueles que nos desejam mal. Mas é a tua palavra que diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos e por isso nós estamos aqui liberando perdão para todos aqueles que um dia fizeram mal para nós ou desejam o nosso mal. Mas nós os apresentamos aqui diante do Senhor, porque nós sabemos que não podemos pagar o mal pelo mal. E neste momento, diante do Senhor, nós já te agradecemos, porque liberamos o perdão
para até aquelas pessoas que eventualmente eh, tenham ficado ofendidas e nós, por qualquer motivo, ainda que involuntário, chegamos a feri-las. Então, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, por tudo aquilo que fazemos, porque somos humanos, somos falhos, somos pecadores, mas nós não vivemos no pecado. Nós procuramos a cada dia assumir o compromisso de sermos obedientes ao Senhor e à tua palavra. Por isso, nós já te louvamos e te agradecemos pela bênção, pela vitória, pela resposta, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.